Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de ação penal. No processo penal, nós trabalhamos com duas grandes categorias de ação, a ação penal de iniciativa pública e a ação penal de iniciativa privada. A regra, na realidade, é a ação penal de iniciativa pública, em especial a ação penal de iniciativa pública incondicionada. Na ação penal de iniciativa pública, quem propõe a ação penal é o Ministério Público por meio do oferecimento da inicial acusatória que recebe o nome de denúncia. Então, tanto na ação penal pública condicionada quanto na ação penal pública incondicionada, a ação penal ela tem início por meio do oferecimento da denúncia. A ação penal pública incondicionada, como eu já mencionei, ela é a regra. Então, o legislador não vai dizer quando a ação, aquele crime desafia a ação penal pública incondicionada. Há uma presunção. Quando o legislador não disser nada, a ação é pública incondicionada. Porque quando ela for condicionada a algum requisito, ou quando for uma ação penal de iniciativa privada, o legislador fará referência específica, dizendo que, nesse caso, o crime se procede mediante queixa-crime, ou mediante representação do ofendido, e assim por diante. Tá certo? Então, a regra é a ação penal pública incondicionada. Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não precisa de autorização de ninguém para a propositura da ação penal. Ele simplesmente precisa obter os dois elementos que servem de justa causa para a existência da ação penal. Esses elementos são a materialidade delitiva e os indícios de autoria. Então, se o Ministério Público obteve materialidade delitiva e indícios de autoria, geralmente por meio do inquérito policial, ao final do inquérito policial, mas não necessariamente, ele pode propor ali, oferecer a denúncia e propor a ação penal. No caso da ação penal pública condicionada à representação, além da existência de justa causa, o Ministério Público precisa da representação do ofendido ou de uma requisição do ministro da Justiça. A representação do ofendido é uma autorização para que o Ministério Público possa propor ou seguir com a ação penal. A requisição do ministro da Justiça também é uma autorização excepcional, Nós temos essa previsão, essa hipótese em situações bem excepcionais, quando, por exemplo, há um crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro, é uma das hipóteses de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, tá certo? Então, além da justa causa, eu preciso preencher essas condições. Na ação penal de iniciativa privada, o oferecimento da petição inicial, essa petição inicial que dá início à ação penal, recebe o nome de queixa-crime, ok? Queixa-crime. A ação penal privada, ela também sofre classificações. Existe a ação penal privada propriamente dita, que é aquela que pode ser oferecida, a queixa-crime pode ser oferecida pelo próprio ofendido, ou por quem a legislação autorize, como cônjuge, ascendente, descendente, irmão, o CAD. A ação penal privada também pode ser personalíssima, que é aquela em que só o ofendido pode oferecer a queixa-crime, e nós temos a ação penal privada subsidiária da pública, que é aquela em que o ofendido pode oferecer a queixa-crime subsidiária quando o Ministério Público deixar de oferecer a denúncia dentro do prazo legal. Tá certo? Essas são as três espécies de ação penal privada. Lembrando que a ação penal privada é uma situação excepcional dentro do sistema penal, ok? Em que o legislador autoriza que o ofendido ou algumas outras pessoas elencadas em lei possam oferecer a queixa-crime a depender da espécie de ação penal privada, como já foi mencionado. Muito bem. Tanto a denúncia como a queixa-crime, elas precisam preencher requisitos legais, como qualquer petição inicial em qualquer processo. Esses requisitos essenciais da petição inicial estão no artigo 41 do CPP, entre os quais eu menciono a descrição pormenorizada dos fatos, individualizando a conduta de cada um dos agentes, coautores, partícipes, a classificação jurídica dos fatos, o rol de testemunhas, na queixa-crime a procuração com poderes especiais. É importante preencher os requisitos do artigo 41 sob pena de rejeição da inicial acusatória por inépcia. Então,
os requisitos, né, da ação penal estão no artigo 41, os requisitos da petição inicial estão no artigo 41 e as hipóteses de rejeição da inicial acusatória estão no artigo 395 do CPP. Além disso, tem outros dois dispositivos que eu acho que são importantes de mencionar. O primeiro é o artigo 46 do Código de Processo Penal, que vai falar do prazo para oferecimento da denúncia, e o outro é o artigo 38 do CPP, que vai falar do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime ou da representação nos casos de ação penal pública condicionada a. Ok, pessoal? Deem uma olhada nesses dispositivos, bons estudos e até a próxima!